que nesta segunda-feira o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltou a defender a definição de mandatos com prazo de tempo para futuros ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, os nomeados podem permanecer na corte até completarem 75 anos de idade. Defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, eu acho que preenchida essa vaga é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Em meio a divergências sobre posicionamentos do STF, senadores intensificaram a defesa da proposta de emenda à Constituição que estabelece um mandato temporário de 8 anos para ministros do Supremo, sem direito à recondução ao cargo. A PEC foi apresentada pelo senador Plínio Valério em março de 2019. A proposta, no entanto, está parada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ, aguardando a definição de um relator por parte do presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre. A PEC determina que o presidente da República tem um prazo de 1 mês para indicar o substituto quando surgir a vaga no Supremo. E eu quero dar as boas-vindas para abrir nossa rodada de análise e comentários aqui em Oeste Sem Filtro, a Fernão Lara Mesquita. Muito boa noite, Fernão. Qual a sua avaliação em relação a essa PEC, que propõe um mandato fixo de 8 anos para ministros do Supremo? Você acha que é possível, essa medida pode, de alguma forma, frear os abusos do STF e combater o ativismo judicial que a gente tem observado nos últimos tempos no Brasil? Fernão, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Silvio, Augusto e a galera da resistência democrática aí do outro lado da tela. Gente, a essa altura eu acho até pouco, vale qualquer coisa, né? Tem que não só encurtar o mandato, a gente tem que pensar também em dividir o poder de nomeação, né? Quem deve ter esse poder. Preferencialmente, isso devia estar dividido entre diferentes representantes da sociedade, né? E acho que é pouco, quer dizer, teria que vir junto com isso, se o que nós estivermos pensando fosse reconstruir a democracia brasileira que esse pessoal está destruindo, né? Precisava banir as decisões monocráticas, né? Proibir as manifestações fora dos autos, né? Que já são proibidas, nós precisávamos reforçar tudo isso, né? E proibir o Supremo Tribunal de legislar e de fazer qualquer outra coisa que não fosse julgar a constitucionalidade das leis, né? Isso para já seria bom para deter a sangria. Eu acho até que a melhor coisa a fazer, em vez de pensar numa reforma desse calibre, que teria implicações e complicações de como tratar, por exemplo, esses caras que acabaram de ser nomeados para os próximos 40 anos, né? O que faz com isso? Né? É você usar a prerrogativa que o Senado já tem, constitucional, né, de atalhar abusos de poder do Supremo Tribunal, inclusive caçando ministros que abusarem desse poder, né? Isso é um instituto que já existe, né, e que não precisa de inovação nenhuma, precisa só disposição do Senado de fazer isso. Porque no ponto que nós chegamos, gente, né, é só aqui, nesse novo século XV aí dos nossos
ayatolás do Estado Islâmico brasileiro, o Estado Islâmico quer regressar ao século VII. Né? Esses aqui acham que é suficiente a gente voltar para o século XV, né? Antes daquela revolução que dizia que você não pode julgar as pessoas pelo que elas pensam, né? Só pode julgar pelos atos delas. Né? Eles nos jogaram para antes desse marco da civilização. Né? É só nesse país que é possível 11 caras sem voto tornarem inelegível alguém que o povo sufragou com 58 milhões de votos, né? Enquanto arrota na nossa cara a democracia e tal, né? É só aqui que se censura, se caça mandatos, se prende, se desmonetiza e se condena senhoras sexagenárias a 17 anos de prisão pelo correio, né, por e-mail, né, sem lei, sem julgamento, sem defesa, né, enquanto arrota Estado democrático de direito e tal. Então, tem muita reforma que precisa ser feita para botar o país de volta no trilho da democracia, mas para atalhar o abuso estrondoso de poder do Supremo Tribunal, nós já temos a lei necessária, né? Basta usar essa lei. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Se nós considerarmos aí o último indicado para a vaga do Supremo, Cristiano Zanin, pelo presidente Lula, ele vai ficar no cargo aí por mais 27 anos, até 2050. Ana, te pergunto, como é que você avalia aí essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, que define mandatos fixos de até 8 anos, alguns discutem entre 10 e 8 anos aí, né, para ministros do Supremo Tribunal Federal, hein, Ana? Considerando que essa proposta, que foi apresentada pelo senador Plínio Valério, lá de março de 2019, está parada há mais de 4 anos nas mãos do senador Davi Alcolumbre, ele que preside a CCJ no Senado. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, Fernão, é isso, só resistência democrática, Fernão, boa expressão. Boa noite, Silvio, meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Bom, vamos lá, Paula. Acho que isso não estaria sendo cogitado se o STF não estivesse tão fora de controle, né? Fora de controle, fora das leis, fora da Constituição, abusando o poder, desequilibrando a balança dos 3 poderes no Brasil. Isso não estaria sendo debatido e até trazido por uma figura como o Rodrigo Pacheco, se não estivéssemos num absoluto estado de desordenamento jurídico por causa da principal corte constitucional de uma nação, a Suprema Corte. Agora, essa Constituição da Corte também não estaria tão fora de controle se o próprio Rodrigo Pacheco tivesse colocado em votação os justos processos de impeachment de ministros que cometam inconstitucionalidades e ilegalidades sentados na cadeira de ministro de uma corte constitucional. Esse monstro foi criado também com a mão do Pacheco e pela mão do Pacheco alimentando este desordenamento jurídico. Bastava colocar ali para votação de um impeachment de qualquer um, né? Porque hoje a gente pode falar do Alexandre de Moraes em certos inquéritos, aí a gente fala do Barroso em outros, da Rosa Weber em outros, ou seja, todos ali têm uma mão legislativa, uma caneta ativista, um braço militante. Então, o Rodrigo Pacheco poderia escolher entre vários processos de impeachment que tem ali, simplesmente colocar um e mostrar, olha, a casa revisora do ativismo e das inconstitucionalidades do Supremo Tribunal Federal, o Senado, não está gostando do que está vendo, do que está acontecendo. Nós somos a casa revisora pela Constituição. Então, é curioso o Pacheco agora, né, defender o mandato para ministros, sendo que ele alimentou esse monstro, ele deixou esse monstro se tornar o gigante que é hoje no campo das inconstitucionalidades.
ou como os americanos falam aqui, too little, too late, um pouquinho tarde. Nunca é tarde para tentar frear essas inconstitucionalidades e esse monstro do desordenamento jurídico, mas, Pacheco, uma PEC, um mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal, isso tudo pode demorar muito para tramitar. Enquanto um pedido de impeachment, o senhor pode muito bem desengavetar, tirar lá do fundo da gaveta e colocar para votação.